conversar um pouquinho sobre mieloma múltiplo. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, é só você seguir aqui, @fernandemato, e vamos lá. Essa pergunta apareceu aqui nos comentários dos vídeos do YouTube. Quando que estaria indicado fazer o duplo transplante em mieloma múltiplo? Bem, a gente tem várias coisas para pensar. A primeira coisa é que os trabalhos que a gente tem com duplo transplante, eles são numa era que tinha menos drogas, né? Porque a gente precisa ter pelo menos uns 2 anos de seguimento depois do transplante para a gente poder avaliar se vale a pena ou não fazer 2 transplantes. O que é fazer 2 transplantes? Então a gente pega, faz a quimioterapia, 4 ciclos, faz um transplante de medula, como eu falando, em altas doses. A gente tem que coletar célula da própria pessoa para 2 transplantes, então tem que fazer uma superestimulação da medula e com isso a gente conseguir ter bastante material. Aí é feito o primeiro transplante, aí mais ou menos nos 30 dias o paciente recupera, a gente dá um tempinho e aí entra no segundo transplante. O que é esse segundo transplante? É a mesma coisa, repete o transplante e aí o paciente recupera de novo. E quando que estaria indicado fazer? Principalmente quando o paciente tem uma citogenética de alto risco, porque a gente sabe que esses pacientes têm uma resposta ao tratamento convencional pior. Hoje a gente tem algumas dúvidas em relação ao duplo transplante. Primeiro, tem que ver como que foi no primeiro transplante, se teve muita complicação. E a segunda coisa é que, como a gente tem novas drogas sendo utilizadas, a gente precisaria fazer um trabalho que comparasse o follow-up do uso dessa medicação contínua, né, com fazer o duplo transplante. E a gente tem ainda, em mieloma múltiplo de altíssimo risco, o transplante halogênico. Então, eu vou colocar aqui uma fotinho comparando o transplante halogênico nos pacientes de alto risco com o duplo transplante autólogo. E aí, como vocês podem ver, eles têm mais ou menos a mesma eficácia, né? Então, os pacientes eles ficam mais tempo vivos. Então, a primeira curva é da sobrevida global. Então, se a gente fizer o tandem, o paciente morre menos, mas me parece que não tem diferença na sobrevida livre de doença. O que significa sobrevida livre de doença quando a gente coloca um estudo? Ele fica vivo, mas ele fica vivo com doença, né? Então, é isso. A minha ideia de trazer esse tema aqui é explicar que é muito difícil a gente definir um padrão para uma doença. A gente sempre tem que avaliar o paciente individualmente. E também a gente tem que ver quais são as características daquele tumor e ver como que ele respondeu aos tratamentos. Então, a gente tem às vezes algum caso que o paciente ele tem a doença de mau prognóstico, mas ela não é muito agressiva, então ele vai conviver com a doença por muito tempo. E não tem problema, se ele ficar tratando com poucos sintomas, talvez seja menos agressivo do que a gente fazer uma coisa, né, super agressiva no paciente. Tudo tem que ser conversado e discutido em conjunto com o paciente, a família e o médico, né, que está tratando. Se você achou que esse vídeo é legal, é só comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, né? E compartilha aí com alguém para poder aumentar o número de inscritos no canal. Obrigadão!